Vamos lá, começar o curso básico de xadrez. Temos aqui um tabuleiro de xadrez, já posicionado corretamente. Casa inferior à direita deve ser branca. Essa é a posição correta para colocar o tabuleiro. E nesse tabuleiro de 64 casas, 8 por 8, que alterna casas claras e escuras, que a gente chama de brancas e pretas, é colocado as peças na seguinte formação. De fora para dentro, colocamos primeiro as torres, depois os cavalos, depois os bispos. Sobram duas casas. Para saber a colocação de rei e dama nessas duas casas, a dama sempre é a que tem a coroa arredondada e o rei sempre tem uma cruz na cabeça. Ele é um pouquinho maior também. Mas para saber a posição aqui, a colocação de rei e dama, é só lembrar da regra dama na casa de mesma cor. Dama branca na casa branca, dama preta na casa preta. E aí coloca o rei, fecha aqui a primeira e a oitava fileira. Na segunda e na sétima fileira, vai os 8 peões. Vamos começar a aprender a movimentação dos peões. Os peões eles se movem só para frente, uma ou duas casas no primeiro lance. No primeiro lance de cada peão. Cada peão pode mover duas casas no primeiro. Agora, se eu mover esse peão uma casa, agora eu já não posso mais mover duas. Agora é só uma. De uma em uma. O peão ele é a única peça que se move de uma maneira e captura de outra. Ele move para frente, mas ele captura na diagonal. Por exemplo, se eu coloco um peão recapitulando, move uma ou duas casas no primeiro lance, depois só uma casa, e move sempre para frente, não volta para trás. As torres, elas se movem. Só vou tirar o peão aqui para mostrar como que a torre se move. Se move horizontal, vertical, vertical e horizontal nas fileiras. A torre se move nas colunas e nas fileiras quantas casas quiser, só não pode pular a peça. Captura sempre no final do movimento também. Todas as peças capturam. Ela não salta capturando a peça. Essa torre, essa aqui, poderia tomar. Depois a gente vê o movimento do cavalo. Vamos falar de peão, que a gente já viu como que o peão captura. Esse é o movimento da torre. As torres se movem nas colunas e nas. Vamos ver agora o movimento do cavalo. O cavalo é o que tem movimento mais difícil. Ele move um L. Ele move duas casas para um lado e vira fazendo um L. Independente do lado que é o L, por exemplo. Aqui é um L. Mas aqui também é um L. Cabeça para baixo. Um L. Exemplo aqui de um L. Lado. Sempre em L. E ele movimenta sempre no final do L. Ele salta sobre as peças. Aqui ele saltou sobre o peão. Ele captura o final do L. Esse é o movimento do cavalo. Bispo se move pelas diagonais. Temos um bispo aqui que se move pelas diagonais brancas e um bispo que se move pelas diagonais pretas. No começo da partida, você nunca vai ver dois bispos, por exemplo, na diagonal da mesma cor. Ou dois bispos na diagonal preta, dois bispos na diagonal branca. Sempre vai ser um par de bispos, cada um se movendo pela diagonal da sua cor. Pelas diagonais brancas e outro pelas diagonais pretas.
Nós já vimos como se movem os peões, torre, cavalo e bispo. O rei ela tem um movimento, é a peça que tem um movimento mais limitado. O rei move uma casa só para cada direção. Uma casa nas fileiras e nas colunas e uma casa nas diagonais. A dama é a peça mais poderosa. A dama se move pelas diagonais, pelas colunas, pelas fileiras. Quantas casas ela é a peça mais poderosa, por isso não é interessante sair com ela cedo, porque ela vai acabar sendo alvo de ataque. E nesse caso não, porque as pretas cometeram um erro grave, está caindo o material. Mas sair com a dama muito cedo não é muito legal, porque ela acaba virando alvo de ataque. Ela é uma peça muito poderosa. A mais poderosa do. O rei é a mais importante, porque o objetivo do jogo é dar checkmate no rei. Mas a dama é a mais poderosa, porque ela é a peça que tem o movimento mais amplo. Ela faz o movimento combinado da torre e dos bispos. Então já vimos o movimento dos peões, como eles capturam, torre, cavalo, bispo, torre, cavalo, rei e dama. Agora a gente vai passar para os movimentos especiais. Já viu que o peão se move só para frente, duas casas no primeiro lance, depois só uma casa e ele toma captura na diagonal. Só que existe uma captura especial que se chama captura em passant. Quando um peão chega na quinta casa e o peão do lado avança duas casas, nós podemos capturar como se ele tivesse avançado somente uma. Por exemplo, se esse peão avançou duas casas, posso tomar como se ele tivesse avançado só uma. E esse outro peão tivesse saltado aqui duas casas, eu poderia até capturar se tivesse avançado somente uma. Mas isso é imediatamente ao lance. Se ele joga aqui, eu faço o outro lance. E aí depois eu tento capturar em passante, já não consigo mais. Tem que ser só imediatamente. Ele faz, eu estou na quinta casa, ele avança do lado, posso capturar. Outro movimento especial aqui é a promoção do peão. Eu disse para vocês que o peão só anda para frente. O que, que acontece quando ele chega aqui na última fileira? Ele não pode continuar sendo peão e nem pode se promover a rei, mas ele vai promover para uma outra peça, que pode ser uma dama, uma torre ou um cavalo. Geralmente se promove uma dama porque é a peça mais poderosa. Seria um exemplo das pretas não capturarem o peão, deixar. Aí eu escolho, eu cheguei na última fileira, eu escolho que peça que eu. Só um exemplo. Então nós vimos dos movimentos especiais, nós vimos a captura em passante e a promoção de peão. Vamos ver agora sobre o roque. O roque é um movimento que ao mesmo tempo é de defesa, mas também é de desenvolvimento, porque ele coloca o rei em segurança, o rei esconde aqui num local mais protegido, e a torre que estava lá no canto passa a vir para o jogo. Ativa essa torre. E para fazer esse roque, o rei e a torre do lado que vai rocar não pode ter se mexido, não pode ter se movido. Se eu movi o rei e depois eu voltei, eu não posso mais rocar. Não pode ter nenhuma peça que ataca as casas em que o rei vai passar. E o rei também não pode estar em xeque.
Então, se eu não movi o rei e a torre, o rei não está atacado, e a casa que ele vai passar no roque não está atacada, as duas casas, eu posso mover o rei 2 casas próximo da torre, e a torre vai para o outro lado, num movimento só. Esse é o roque. O roque pode ser feito dos dois lados. Esse lado em que o rei está 2 casas da torre é o roque pequeno, ou roque curto. Esse lado que o rei está 3 casas da torre, o rei se move 2 casas, a mesma coisa. E a torre passa para o outro lado. Esse é o roque longo ou roque grande. Então, o roque curto, o lado que o rei está mais perto da torre. Roque longo, o lado que o rei está mais afastado. Mas as regras são as mesmas. Se eu mover essa torre, só posso rocar desse lado. Se eu mover essa torre, eu só posso rocar desse lado. Se eu mover essa torre, eu só posso rocar desse lado. Agora, se eu mover o rei, eu não posso rocar de lado nenhum. Vamos ver agora vamos ver agora as posições de cheque e checkmate. Toda vez que o rei é atacado, diz que ele está em cheque. Não é obrigatório falar a palavra cheque, mas entre iniciantes é sempre aconselhável sempre que atacar o rei, falar cheque para avisar o adversário que ele precisa tirar o rei do cheque. Ele é obrigado a tirar o rei do cheque. Ele tem que tomar a peça que está atacando, ele tem que fugir com o rei, ele tem que colocar alguma peça na frente, cobrir esse cheque, mas ele não pode ficar em cheque. Se ele continuar em cheque e fazer um movimento contra a peça, é um lance legal. Ele precisa voltar o lance. O adversário avisa, ó, você está em cheque. Precisa cobrir o cheque, precisa fazer alguma coisa em relação ao cheque. Aqui, por exemplo, as brancas desenvolveram o cavalo aqui atacando a dama. A dama veio aqui e atacou o rei. Cheque. Já acendeu a luzinha vermelha aqui, já avisou que o rei está em cheque. E aí eu preciso cobrir o cheque. Posso cobrir esse? Fugir eu não posso. Também não posso capturar a dama. Nenhuma peça minha alcança a dama. Então eu posso cobrir o cheque. Posso cobrir de dama. Posso cobrir de bispo. Posso cobrir de cavalo. E aí eu saio do cheque. Agora, quando que a posição é cheque-mate? Quando não é possível fazer nenhuma dessas coisas que eu disse. Não é possível fugir com o rei, não é possível capturar a peça que está atacando e não é possível cobrir. Aqui as brancas jogaram um lance natural, colocaram um peão no centro. As pretas fizeram esse lance estranho aqui. Depois desse lance, abrindo essa diagonal, as brancas dão cheque-mate. Aqui é cheque-mate porque não tem como capturar a dama, nem desses peões alcança a dama. Cavalo não alcança a dama. Bispo também não. E nenhuma peça pode ficar na frente. E aqui preso pelas próprias peças. Também não tem como fugir. Nessa posição é checkmate. As brancas vencem a partida. Vamos ver agora sobre os tipos de empates. Além do checkmate, a partida também pode terminar em empate. Nós vamos ver 5 casos de empate no xadrez. Esse é o primeiro. Sobrou só os reis. Empate automático, não tem material para dar mate. Esse é o caso clássico de insuficiência de material. Vamos ver mais alguns casos de insuficiência de material. Rei bispo, não é possível dar mate. O rei sempre vai conseguir fugir para algum lugar e não vai ser possível dar mate. Rei cavalo também não é possível. O rei sempre vai conseguir fugir. Rei 2 cavalos também vai conseguir dar mate. Vai acabar afogando o rei, que é um. Vai ver logo daqui a pouco o que é afogamento. Esse é um caso de afogamento. É a vez das brancas jogarem. Aqui as brancas dão mate fácil. É só elas levarem o rei. Quando o rei estiver de frente para o outro, elas dão mate. Só que aqui as brancas cometeram um erro grave. Pensaram em acuar o rei, aprisionar o rei. Colocaram a dama aqui. O que aconteceu? É a vez das pretas jogarem.
Só que elas não podem fazer nenhum lance. Não tem nenhum outro peão no tabuleiro, não tem nenhuma peça, só tem o rei. É a vez delas jogarem e não tem onde jogar. Esse é o empate por afogamento. As, se as brancas tivessem feito um outro lance, como esse aqui, ainda ia ter uma casa para o rei e não seria afogamento. Mas como elas tiraram a única casa que as pretas tinham de fuga, a partida está empatada. Essa é uma posição bem curiosa. Várias peças no tabuleiro. É a vez das pretas jogarem e simplesmente a partida está empatada. Não tem nenhum lance legal possível. Todas as peças estão bloqueadas pelas próprias peças e pelos peões. O único lance possível aqui de peça se movendo seria esse cavalo, mas vocês lembram que o rei não pode ficar em xeque, então eu não posso tirar o meu cavalo e deixar o rei em xeque, então esse lance é ilegal. Então, como não tem nenhum lance legal possível aqui para as pretas, e é a vez das pretas jogarem, já está empatada. A gente já viu insuficiência material, empate por afogamento, e esse é um outro tipo de empate que é 50 lances sem peões. Quando você fica o lado que tem rei e peça contra rei, você tem que dar o checkmate em 50 lances. Se em 50 lances o rei conseguir escapar, quando chegar no 50º lance, for a vez das pretas, a partida já está empatada. Por que 50 lances sem peões? Porque sempre que tiver peões no tabuleiro e um desses peões se mover, aí a contagem recomeça. Se tiver 49, mover um peão, aí começa de novo. 1, 2, aí tem mais 50 lances. Nessa posição aqui, por exemplo, se o cheque se repetir 50 vezes, fica dando 50 cheque, a partida empata. Mas toda vez que mover um peão, aí recomeça a contagem. A partir de agora a gente começa a contagem. Capturou o peão, ele tem 50 lances para dar cheque, dar checkmate. Se não conseguir dar checkmate, a partida está empatada. Quarto tipo de empate, o cheque perpétuo ou tripla repetição, se a posição se repetir por 3 vezes. Aqui dá cheque, 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 cheque. Ou seja, as pretas não conseguem evitar que as brancas fiquem dando cheque. Nesse caso, cheque perpétuo, mas também a posição vai se repetir por 3 vezes. Aí acaba sendo um empate por tripla repetição. E essa tripla repetição ela pode acontecer sem ser cheque. De repente eu movo um cavalo, o adversário move um bispo. Eu volto o cavalo, ele volta o bispo. Eu movo o cavalo, se a posição repetir 3 vezes, é empate. Nesse caso é cheque perpétuo, porque as pretas não conseguem evitar os cheques e a posição acaba se repetindo aqui. Na terceira vez que a posição repete, quando a gente está jogando com tabuleiro presencial, é só solicitar, chamar o árbitro e avisar que a posição repetiu 3 vezes e a partida está empatada. Jogando online aqui, assim que a posição repete pela terceira vez, o empate já é automático. Esse é o último caso de empate, que é o empate por comum acordo. As peças aqui estão totalmente equilibradas, rei, 3 peões e torre contra rei, 3 peões e torre. Aqui, se um dos adversários achar que a partida está empatada, propor o empate, o adversário aceitar, a partida termina em empate por comum acordo. Essa aqui é uma parte um pouco mais difícil, que é a notação no xadrez. Excluir aqui
Vocês podem observar que o tabuleiro de xadrez ele é como se fosse um tabuleiro de batalha naval. Tem algumas coordenadas aqui. Vai de A até H e de 1 até 8. Então, essa casa, cada casa tem uma designação. Essa casa, por exemplo, E4. E4. Essa é a casa E4. Essa aqui é a casa F3. Essa é a casa C6. Então, com essas coordenadas, a gente consegue anotar a partida. Esse é o sistema de notação que se chama notação algébrica. Tem outro tipo de notação descritiva, mas a gente só vai ver futuramente. Por enquanto, essa é a que se usa, mas alguns livros antigos ainda está em notação descritiva. Eu consigo identificar cada lance que eu faço. Esse lance, por exemplo, já aparece aqui em cima, E4. E4. E5. Cada peça tem uma letra. T de torre, C de cavalo, B de bispo, R de rei, tudo maiúsculo, D de dama. Aqui no online, costuma-se usar muito o desenho da peça. Então, cavalo F3, por exemplo, seria C, F3. Aqui no Lichess tem o desenho do cavalo F3. Cavalo F3. Aqui seria C, C6. Mas aqui no Lichess vai ter o desenho do cavalo e vai estar C6. Se eu quiser jogar aqui D4, por exemplo, peão aqui, vou escrever D4. Aqui, se eu quiser tomar de cavalo, por exemplo, eu vou escrever C vezes D4. E aparece o desenho do cavalo vezes D4. Aqui, se eu for tomar o peão, seria C vezes... A gente não diz o nome da peça, a gente diz a casa. A gente diz o nome da peça que a gente está e para onde a gente vai, a gente só coloca a casa. Por exemplo, aqui seria C, cavalo, vezes, aí coloca o nome da casa que vai, que é E5. C vezes E5. Cavalo toma E5. A gente poderia colocar, por exemplo, o cavalo está atacado, a gente pode voltar o cavalo. C, né, de cavalo, C, C6. E aparece o desenho, cavalo C6. Aqui, cavalo, não vou escrever cavalo vezes C de cavalo, eu vou escrever cavalo vezes C6. Aí tem alguns símbolos aqui, por exemplo, de cheque. O cheque é um símbolo de mais. Cheque. Dama E5, o símbolo de mais quer dizer cheque. Eu preciso cobrir o cheque. Quando eu der mate, dama H5, aparece esse símbolo aqui de mate. O símbolo do roque é O-O. Roque, né? O rei vai duas casas. O-O. Se fosse roque grande, seria O-O-O. E tem alguns símbolos também que falam sobre a jogada. Quando a jogada é boa, aparece um símbolo de exclamação. Isso nas análises de computador, né? Quando a jogada é ruim, um exemplo aqui que aparece uma jogada ruim, que aparece um símbolo de interrogação. E não apareceu, ia aparecer na análise do computador, mas isso aqui é uma jogada ruim. Já aparece um símbolo de interrogação. Jogada ruim, jogada duvidosa, jogada que perde peça ou até mesmo que toma mate. Quando é aquela jogada boa, aparece uma exclamação. Quando é uma jogada genial, aparece duas exclamações. É comum no xadrez a gente falar quando a jogada é muito boa, falar que a jogada exclama duas. Ah, a jogada exclama duas. Jogada muito boa. A jogada é péssima. Ah, interroga duas. Quer dizer, jogada horrível, muito ruim. E à medida que vocês forem jogando,
vocês vão aprendendo mais sobre esse sistema de notação, mas ele é muito prático. É com esse sistema que vocês vão conseguir pegar um livro e reproduzir as partidas, estudar, anotar suas próprias partidas para rever depois, para rever os erros. Então essa é uma parte muito importante que merece bastante atenção. Vamos agora para a última parte. Vamos ver aqui o valor relativo das peças. Isso é importante para a gente saber em que situação a gente deve fazer uma troca, se aquela troca é vantajosa ou não. As peças têm um valor. Esse valor às vezes muda de acordo com a posição, às vezes não, ele sempre muda de acordo com a posição. Se as peças estão em casas naturais, esse valor é o que eu vou falar para vocês, mas dependendo da posição, o cavalo pode ser mais forte que uma dama, um bispo pode ser mais forte que uma torre. Mas de modo geral, a gente vai usar esses valores como padrão. A dama é a peça mais poderosa. O rei é imensurável, o rei não tem valor. Alguns livros dizem que o valor do rei é zero, porque é o valor dele somado com a outra peça. Então tem dois reis, é zero, não tem como dar mate. Agora, se tem rei e dama contra rei, aí é 10 contra 0. As brancas vão ganhar. A dama vale 10. Aliás, os livros mais recentes atribuem 9, né? Vamos padronizar 9. A dama vale 9. A torre vale 5. Cavalo e bispo, 3. Alguns livros também vão dizer que o bispo vale mais que o cavalo, 3,5 contra 3. Mas nos livros modernos, a maioria dos jogadores aceitam que o bispo e cavalo têm o mesmo valor. Já que em posições abertas, posições assim que os peões estão no centro, que os bispos têm diagonais abertas, os bispos acabam valendo mais. Mas em posições fechadas, onde tem cadeias de peões, peões estão travados, os cavalos, por poder pular, ter a capacidade de saltar, acaba sendo mais forte que os bispos. Então, no geral, os dois têm o mesmo valor, 3. Então temos 9, 5, 3, 3 e o peão vale 1. Então, se eu troco um cavalo por 3 peões, são 3 e 3. Está equilibrado. É importante a gente saber disso na hora de decidir se uma troca vale ou não a pena. Vamos ver agora sobre um tema bem interessante, quando o jogador já sabe as regras, já sabe como que movimenta as peças e começa a jogar xadrez. A primeira noção que deve ter é de ataque e defesa. Sempre recomendável que o iniciante comece jogando o peão do rei na quarta casa, E4. Coloca um peão no centro, controla essas casas aqui no campo do adversário. Já abre diagonais. Então é um lance forte. Os pretas podem fazer a mesma coisa. Colocar um peão aqui, controlando o centro, abrindo diagonais. As mesmas ideias das brancas. E aqui a gente começa já a ter noção de ataque e defesa. O peão em E5 está desprotegido. Então, interessante eu desenvolver uma peça que controla o centro e que ao mesmo tempo ataca esse peão. Agora, se as pretas não percebem isso e jogam qualquer coisa, eu simplesmente tomo o peão e já tenho vantagem. Já começo com vantagem. Já ganho um peão. E é um peão central, não é qualquer peão. O peão central é um peão importante. E agora só eu tenho peão central. As pretas não têm mais. Então elas precisam lance de ataque. Elas precisam ou defender desse ataque ou contra-atacar. Um lance de defesa interessante seria jogar o cavalo aqui em C6. Por quê? Porque se eu tomo o peão, tomo, e aí lembra, o cavalo vale 3, eu perdi um cavalo, já estou com menos 3. Então não vou querer trocar o cavalo por um peão.
que o computador dá -3. Já é uma vantagem decisiva para as pretas. Não quero isso. Outra defesa, defender de peão. O bispo fica meio preso aqui, é passivo, mas é uma defesa sólida. Também não posso tomar, perco a peça igual. Mas eu posso simplesmente não defender esse peão e atacar o peão do adversário, que seria um contra-ataque. Eu ameaço o peão dele e também ameaço o meu. Então, uma jogada de defesa é respondida com uma jogada de ataque, é respondida com uma jogada de defesa ou de contra-ataque. Mas tem casos que o adversário vai fazer uma jogada errônea. E aí, quando o adversário faz uma jogada errônea, comete um erro, nós vamos aproveitar o erro. Eu preciso aproveitar imediatamente. Nesse caso, eu já conheço a posição, eu sei que eu vou simplesmente sacrificar. Porque eu estou perdendo o material, só que a dama está entrando aqui. Por enquanto, eu estou com um cavalo a menos, mas a dama está entrando aqui com cheque. E se ele tentar cobrir o cheque, eu estou ganhando a torre dele, já recuperei o material. Quando ele tomar o meu peão dando cheque, eu não vou defender de bispo, porque senão cai meu peão aqui. Eu tiro o rei. Perdi o roque, mas estou com material a mais e já tenho vantagem decisiva. Precisa lembrar essa sequência lógica de lances, né? Ataque, defesa, contra-ataque, sempre ficar de olho no que o adversário está fazendo. Peraí, ele atacou? Eu vou defender. Às vezes, eu também posso preparar um ataque. A gente está fazendo lances de desenvolvimento. O lance também pode ser neutro. Um lance de desenvolvimento. Um lance como esse aqui não é de ataque nem de defesa. É um lance de desenvolvimento, é um lance neutro. Eu posso, ao invés de atacar, eu posso preparar o ataque. C3. Imaginar que ele joga qualquer coisa inútil aqui, perdendo tempo. Eu tenho E4. Então, além do lance de ataque, de defesa, tem o lance de preparação de ataque. Vamos recapitular aqui rapidamente. Isso aí é um tema bem importante. A ordem dos lances aqui. Nós temos ataque, defesa, temos lances neutro de desenvolvimento, temos os lances de contra-ataque, temos o erro, que precisa ser aproveitado imediatamente. Fazer algum tipo de lance para aproveitar, porque se você não aproveitar imediatamente, o adversário joga outra coisa defendendo aquela posição, e aí não tem como aproveitar mais. Alguns tipos de erros no xadrez têm que ser aproveitados imediatamente. Isso a gente só vai memorizando essas posições com o tempo. Você joga uma posição, você perde, você comete um erro, depois você volta analisando aquela partida. Por isso que é importante a anotação. Você volta, analisa aquela partida e descobre que naquela situação, se o adversário jogar daquela forma, você consegue punir ele imediatamente, seja ganhando material ou dando mate. Vamos agora para os mates elementares. Aqui os mates elementares. Essa posição aqui eu estou jogando contra o computador, contra o Stockfish. Um mate de rei e dama contra rei. Não é um mate difícil. Basta eu pegar e colocar a dama numa posição de cavalo, essa posição de L aqui. Eu vou cada vez mais diminuindo as casas que o rei tem. Sempre na posição de L. Quando o rei chega aqui em qualquer um desses cantos, preciso prender ele num desses cantos. Eu coloco a dama aqui, eu já corto toda aqui essa filha, está presa. E agora basta eu levar o meu rei
e dá checkmate. Esse é um mate de escadinha, um mate bem fácil. Vocês já vão entender por que chama mate de escadinha. Vou tirar o rei da frente da torre aqui primeiro. Eu vou cortar aqui. Cheque. Uma torre cobre a frente, a outra torre ataca. Agora, naturalmente, eu não posso dar cheque aqui porque a torre está solta. Vou tirar ela de perto do rei primeiro. Eu dou cheque, ele vai aproximar de novo. Caso ele não aproximou, posso dar mate aqui. Então, eu simplesmente vou fugir. Essa torre cobre aqui e essa vai dar mate. Por isso que chama mate de escadinha. Duas torres vão empurrando o rei para um canto para dar mate nessa posição. Uma torre cobre a fuga do rei, a outra rei torre contra rei é um pouco mais difícil, porque diferente da dama, que coloca na posição do L, que o rei não pode chegar perto da dama, porque ficaria em xeque, já a torre, como ela move só pelas horizontais e verticais, pelas linhas e pelas fileiras, o rei pode aproximar, já que ela não move na diagonal. Mas aí o meu rei vai ajudar. Da mesma forma, a diferença é que agora eu tenho que trazer o rei para ajudar. Mesmo procedimento, prendo o rei no canto e agora eu vou levar o rei para ficar de frente para o outro. Quando o meu rei ficar de frente para o outro, eu dou mate. Ele vai fugir, lógico, ele está dificultando, mas não vai ter como evitar, porque quando ele chegar aqui no final, agora ele só pode voltar, não tem outra casa. Um rei está de frente para o outro, tirando essas três casas, e a minha torre vindo aqui é mate. Já que essa torre ataca, e o meu rei cobra essas três casas de frente. Vamos ver agora os temas de mate. Nós vimos os mates elementares, que é rei e dama, mate de escadinha, rei duas torres, rei e torre. Tem alguns outros que a gente vai ver mais para frente no... Esse é o curso básico. A gente vai ver um curso para jogadores um pouco mais avançados. É o mate com dois bispos e o mate com bispo e cavalo. Mas agora vamos passar para os temas de mate. Temas de mate são posições típicas que acontecem repetidamente nas partidas, são posições que se repetem. Essa é uma posição que acontece muito, que é o mate do fundão, ou mate na última fila. O rei está preso aqui pelos próprios peões e basta um cheque para ser checkmate. Essa é uma posição de mate de gancho. O rei está sem casas aqui. E a torre tira a última casa de fuga do rei e ainda dá cheque. Tem como refugir, checkmate. Esse é o mate de Anastácia, um mate bem bonito. O cavalo cobre essas duas casas e a torre dá mate. Mate sufocado. O rei está preso pelas próprias peças. E o cavalo, com seu movimento característico de L, consegue saltar e dar mate. Vamos finalizar agora com alguns mates famosos. Primeiro, mate do pastor. E4, E5. Dama H5. Cavalo C6 defendendo o peão, já que a dama atacava o peão. Bispo C4, pressionando F7. Aqui as pretas tinham que defender F7. Mas elas cometeram esse erro grave aqui. Elas acharam que atacar a dama seria um bom lance. E segue dama por F7, checkmate. O que é checkmate? O rei está sendo atacado. Não tem como ele fugir.
Está preso. Não tem nenhuma peça que toma a dama. E como a dama está encostada no rei, não tem nenhuma peça que consegue ficar na frente. Posição de mate. Esse é o mate conhecido como mate do louco. As brancas abrem essa diagonal aqui. E um H8 é uma diagonal muito perigosa, porque as pretas entram com a dama aqui e simplesmente é mate. Tem por onde fugir. Mate no lance 2. Esse é o mate mais rápido do xadrez, conhecido como mate do louco. Tem o mate de legal, que também não é muito raro acontecer. Sacrifício bem legal de dama. As brancas desenvolvem normalmente. Lance arriscado das pretas. As pretas precisam desenvolver a ala do rei. Por exemplo, com cavalo F6, com E7 roque. Mas eles preferiram desenvolver a ala da dama aqui, cravando o cavalo. As brancas seguem desenvolvendo, cavalo C3. E esse foi o erro mais grave. Em posições abertas, os dois lados têm que desenvolver rapidamente. As pretas não têm tempo para tirar esse bispo pelo fianqueto aqui. Elas precisam desenvolver rápido. E aqui segue o sacrifício. As pretas não resistiram à dama aqui, acharam que, bom, ganhamos a dama, né? Só que aí a bomba, bum. Bispo por F7, cheque. Único, E7, cavalo D5, mate. Todas as casas estão atacadas. Não tem por onde fugir aqui. Esse foi o último mate famoso. Nós vimos 3 mates: o mate do pastor, o mate do louco e o mate de legal. E a gente finaliza aqui o primeiro módulo desse curso, que é o módulo básico. Depois a gente continua no intermediário e por último o avançado. Mas por enquanto é isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.